Bom, vamos fazer aqui uma trilhazinha que é repensando a política. Vamos pensar o que é a política, né? Política, basicamente, é o apelido de uma coisa chamada tomada de decisão. Tomada de decisão, fiscalização das decisões que foram tomadas. Quando você começa a trabalhar com a ideia da política, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar o seguinte: nós precisamos tomar decisões, né? A sociedade precisa tomar decisões, essas decisões precisam ser tomadas por alguém. Conforme a gente vai crescendo, né, em termos de população, né, e a gente foi crescendo ao longo desse período todo, desde que a gente saiu das cavernas, a gente foi estabelecendo modelos, né, de tomada de decisão que a gente chama de política, né? Então a gente vai pegar os gregos lá atrás, né, quer dizer, os aristocratas iam para a praça fazer uma discussão sobre as decisões que eles iam tomar, tiravam os escravos, mas era um modelo que a gente tinha, que foi resgatado em 1800. Né? O pessoal teve um revival do mundo grego e trouxe, né, toda a Renascença foi um revival do mundo grego que trouxe as ideias gregas para pensar no modelo político que a gente tem hoje. Então, quando a gente vai falar assim dessa nova etapa do Brasil, que a gente começa a discutir um novo modelo, né? As pessoas falam de reforma política. Né? O que a gente está falando de reforma política? A reforma política é a procura do resgate de uma representação, né? De uma tomada de decisões mais representativa que expresse mais a vontade das pessoas. A gente tem que admitir que no atual modelo, né, em que você elege uma pessoa, né, e essa pessoa durante 4 anos vai exercer um determinado mandato. E as pessoas que vão exercer esse mandato, elas são eleitas com campanhas caras. E essas campanhas caras são financiadas, né, pelas organizações, né, e depois você tem a fiscalização dessas pessoas através de uma mídia, que também é financiada pelas mesmas organizações. Então, o que a gente tem hoje? Nós temos hoje uma política atrelada às atuais organizações. Né? Então, a política que a gente tem hoje, ela tem forte pressão, forte interesse, né? Ela representa muito mais as organizações do que as pessoas que, teoricamente, deveriam ser representadas. Esse é o problema. Né? E esse é um problema que não é de hoje, é um problema do ser humano de maneira geral e sempre será esse problema. Né? Que é as pessoas, a gente sai de um século passado com a ideia que a gente tinha, né, uma luta de classes, né, a luta de classes entre o trabalhador, né, o trabalhador contra os patrões, e os patrões tirando a mais-valia dos trabalhadores, e se construiu todo um modelo de luta contra as empresas, né, e luta contra os patrões. E quando a gente foi montar esse modelo, né, alternativa a esse modelo, que foi construir modelos em que você tinha a representação dos trabalhadores, né, que aí vamos supor, os blocos soviéticos, né, pelo menos um modelo que a gente foi tentar, que seriam o trabalhador dominando, quer dizer, acabar com a iniciativa privada e as pessoas dominarem aquele bloco, né, e ter os governos representativos dos trabalhadores, a coisa também não funcionou. Por quê? Porque a gente tem um problema, basicamente, que sempre haverá um conflito entre as organizações, sejam elas pseudo dos trabalhadores ou não dos trabalhadores, versus o cidadão e o consumidor. Sempre vai haver esse conflito. Toda a sociedade que se organizar, qualquer que seja ela, em qualquer sistema, sempre vai haver um conflito entre o trabalhador, entre as organizações que estão montadas e o cidadão consumidor, porque as coisas tendem a não ter o mesmo objetivo. Então, a gente teria que fazer uma revisão que, na verdade, o conflito, a tensão que existe não é entre o patrão e o empregado, é as organizações, sejam elas quais forem, e o cidadão e o consumidor, que sempre vão estar nesse conflito. Eu vou falar mais um pouco sobre isso na hashtag 2 dessa discussão.